Seja muito bem-vindo à disciplina de empreendedorismo. Hoje inauguramos o estudo desse conteúdo que foi cuidadosamente pensado para você, para o seu desenvolvimento, para você atingir as suas metas, atingir os seus objetivos. Então, essa disciplina foi pensada, construída e colocada estrategicamente aqui nesse início de semestre, nesse início de caminhada, para que você já inicie esse seu caminhar educacional falando desse importante conteúdo, conhecendo esse importante conteúdo que é o empreendedorismo. Eu, professora Indiara, vou ser a sua parceira, vamos dizer assim, nesse estudo. Parceira porque eu não faço nada sozinha. Nós vamos construir essa disciplina juntos, eu e você. Você é o nosso personagem principal, a razão primeira para estarmos aqui. Então, eu conto com a sua participação. Você vai me ajudar a construir esse conteúdo dentro desse cenário, trazendo e compartilhando comigo suas experiências, as suas visões, o que você achava que era empreendedorismo e agora você está descobrindo que é diferente, ou você já conhecia o empreendedorismo com essa roupagem, com esse foco que nós vamos trabalhar. Então, você é personagem principal e eu, professora Indiara, quero destacar a importância da sua participação, a importância da sua contribuição. Nós vamos fazer aqui várias atividades juntos e eu preciso de você. Preciso que você esteja comigo nesse momento de construção do conhecimento. É somente juntos que nós vamos fazer esse conteúdo acontecer. E principalmente fazer com que esse conteúdo seja útil para você, seja útil para o seu desenvolvimento. E aí, o que a gente vai falar para inaugurar esse conteúdo? Do panorama do empreendedorismo. Vamos trazer os principais conceitos, a base do que é o empreendedorismo. Nós vamos desconstruir algumas ideias que existiam ao longo do tempo sobre empreendedorismo e vamos substituir essas ideias antigas por ideias mais modernas, aplicadas ao trabalho, aplicadas ao desenvolvimento profissional e pessoal. Vamos conhecer os principais cenários do que é o empreendedorismo. E para nos ajudar a iniciar esse pensamento, essa reflexão sobre o empreendedorismo, eu convido você para as nossas primeiras reflexões. Pensaremos aqui sobre o que é empreendedorismo. Quando eu falo empreendedorismo, qual é o primeiro aspecto que vem na sua cabeça? Qual é a primeira coisa que você pensa? É abrir uma empresa? É plano de negócios? O que vem na sua mente? Ah, é um privilégio do setor privado? Não tem empreendedorismo no setor público? Então, vamos pensar sobre isso. Além disso, a gente vai pensar quais são as diferenças que existem, se é que existem diferenças, entre o que é o empreendedorismo, entre intraempreendedorismo, também chamado de empreendedorismo corporativo, e empreendedorismo social. O que é empreendedorismo? Quais são as diferenças que existem entre cada um desses empreendedores? E nesse sentido, eu convido você a pensar, se colocar nessa seguinte situação. Imagina que você está no primeiro dia de aula do curso superior e você está pensando a respeito do seu futuro. Ou você está no momento de transição da sua carreira, onde você não está feliz com o seu trabalho, você quer se reinventar. Aí você fica pensando, será que se eu terminar a graduação e abrir uma empresa? Ou saio do emprego onde eu estou e abro uma empresa? Ou você quer construir uma carreira numa grande empresa, ser CEO, conseguir aquele cargo que você sempre sonhou? Então, olha quantos aspectos importantes, entender o que é empreendedorismo efetivamente
e como o empreendedorismo pode te ajudar no desenvolvimento da sua carreira, na tomada de decisão que você tem que fazer, se você estiver naquele cenário de transição de carreiras, ou se você está naquele cenário de começar o curso superior e já está pensando no que você vai fazer depois que terminar, porque tudo isso faz parte de uma construção. Então, a gente tem que pensar sobre como o empreendedorismo pode contribuir com você, contribuir com o seu desenvolvimento. E cada vez mais a gente tem percebido, se você prestou atenção nos telejornais, o empreendedorismo é um tema que está cada vez mais presente. Por quê? Porque cada vez mais as pessoas têm entendido o empreendedorismo como uma ferramenta capaz de ajudar as pessoas a conseguirem os seus objetivos. Então, cada vez mais as pessoas estão indo para o empreendedorismo, estão buscando o empreendedorismo. Vamos ver alguns motivos que levam as pessoas para o empreendedorismo? Eu elenquei alguns motivos principais que nós temos observado enquanto estudiosos do porquê que as pessoas vão para o empreendedorismo, motivos para as pessoas empreender. Um motivo bastante recorrente, a gente ouve vários relatos, de as pessoas dizerem que elas vão para o empreendedorismo, elas buscam ter uma ação empreendedora, um perfil empreendedor, por questão de controle financeiro. Controle financeiro em que aspecto? Em você ter uma remuneração para sustentar a sua vida, para poder pagar a escola do seu filho, para poder comprar uma casa, que é o sonho de muitas pessoas, comprar o carro, fazer uma viagem com a família. Então, esse controle financeiro é algo bastante almejado e que o empreendedorismo nos ajuda a acessar isso. Em vários momentos eu vou falar aqui dentro do contexto de que empreendedorismo é uma ferramenta. Enquanto ferramenta, ela tem ajudado as pessoas a alcançar esse controle financeiro. A questão dos desafios, a necessidade de se provar a si mesmo e aos outros, ter um legado, né? Um sucesso profissional, a família ter orgulho do que você construiu. Todo mundo quer ser reconhecido pelo seu trabalho e o empreendedorismo ajuda as pessoas nesse reconhecimento. Autonomia. Autonomia e empreendedorismo são dois aspectos muito vinculados. Por quê? Porque o empreendedor é uma pessoa caracterizada por tomador de decisão, por uma pessoa com atitude, capaz de realizar uma tarefa importante. E o empreendedorismo é algo estudado no mundo todo. Esse GEM é um órgão internacional que faz pesquisas de empreendedorismo. E eu trouxe esses dados aqui para você perceber que o empreendedorismo ele é tão importante e não é só no Brasil, ele é importante em todos os países. E cada vez mais os países têm investido em políticas, em programas que incentivem o empreendedorismo. Mas não somente porque ele é a abertura de novas empresas, mas porque ele é mais do que isso. O empreendedorismo tem 3 grandes cenários: abertura de novos empreendimentos, que cria emprego e movimenta a economia; intraempreendedorismo, que é o empreendedorismo dentro das empresas, que desenvolve empresas vigentes, empresas que já existem, ajuda essas empresas a concorrer com a concorrência e se manter no mercado; e o empreendedorismo social, que são empreendimentos com impacto social, ambiental e que se preocupam em resolver uma desigualdade social ou algo que esteja incorreto na sociedade. Então, são 3 grandes cenários que fazem parte do empreendedorismo. E essa visão de empreendedorismo só é possível porque nós tiramos o foco, né? A literatura tira o foco do negócio e traz o foco do empreendedorismo para a pessoa. Ser empreendedor. Então, ter um espírito empreendedor, ter um perfil empreendedor é você tomar uma decisão. Então, olha esses conceitos sobre empreendedorismo para você entender o que a professora está falando. Empreendedor é aquele que resolve assumir o risco
de iniciar uma organização, é um indivíduo que imagina, desenvolve e realiza. Então, o conceito de empreendedorismo hoje, ele está voltado para a pessoa, porque a gente entende que quando nós temos um perfil de empreender, nós podemos fazer a diferença em vários cenários. No cenário da abertura de novas empresas, no cenário social, no cenário de empresas que já existem, porque empreender é tomar uma decisão de realizar uma tarefa difícil e trabalhosa ou laboriosa e ainda colocar um plano em prática. E, além disso, o empreendedorismo está ligado à inovação e à criatividade, porque as pessoas com perfil empreendedor, os trabalhadores com perfil empreendedor, os colaboradores com perfil empreendedor, são pessoas diferenciadas. Então, quanto mais você investir no seu perfil empreendedor, mais coisas você vai realizar. Então, sai aquela velha ideia de que empreendedorismo era só modelo de negócios e empresa e abre-se o cenário para que eu seja empreendedor, para que você seja empreendedor. E a partir disso, a gente abre o contexto do empreendedorismo para todas as áreas. Ele não é um privilégio da iniciativa privada, ele é presente na pública também, porque eu tenho pessoas com perfil empreendedor no setor público. E como isso é importante? Pessoas que fazem, realizam, que têm iniciativa. A gente espera isso dos nossos governantes, a gente espera isso da área pública. Então, ser empreendedor na área pública, na área da saúde, na área da educação, na área da empresarial. Então, o empreendedorismo é um conceito transdisciplinar, interdisciplinar e que não está guardado numa caixa. Ele está integrado. Por isso que a gente fala que o empreendedorismo é uma ferramenta que pode ajudar o desenvolvimento das empresas, o desenvolvimento de órgãos públicos, porque ele está pautado em ser empreendedor, você ser empreendedor. Então, o estudo do empreendedorismo passa de eu ter um perfil empreendedor. Então, cada vez mais as pessoas vão para o empreendedorismo porque elas percebem que elas são empreendedoras. E aí você pode perguntar, mas professora, eu posso me desenvolver enquanto empreendedor? Como é que funciona essa dinâmica? Ok, o conceito do empreendedorismo está pautado em mim, em eu ser empreendedor. Mas e aí, o que eu faço? É possível desenvolver empreendedores? Como é que os países fazem? Para isso, a gente vai refletir e pensar sobre isso. Pensa comigo, será que o empreendedor ele já nasce com comportamentos empreendedores? Será que a gente já tem esse comportamento desde da primeira infância? Ou empreendedores podem ser formados por programas de educação? Ou seja, eu posso ensinar alguém a ser empreendedor. E nesse contexto eu quero convidar você a pensar como você era lá no jardim de infância. Sabe, lá no jardim de infância, nas primeiras séries, quando acontecia alguma coisa lá na sala de aula, seu nome era o primeiro que a professora chamava? Acontecia alguma coisa, gritava o seu nome. Acontecia alguma coisa na sala de aula, estava uma brincadeira, estava uma bagunça, você estava lá no meio? Estava lá liderando? Organizando a bagunça, chamando todo mundo para fazer a festinha, organizando a brincadeira, trazendo todo mundo para fazer as atividades. Estava dando trabalho para a professora, né? Ai, 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 que maravilha, estou super feliz. Se você já lá no jardim de infância já estava dando trabalho para sua professora, parabéns, porque você já estava demonstrando características empreendedoras. Quais seriam? Liderança, capacidade de trabalho em equipe, mobilização de recursos, capacidade de planejar aquelas atividades. Agora você pode chegar em casa e falar para sua mãe: mãe, a professora de empreendedorismo disse que eu dava trabalho para a professora lá no jardim de infância, mas isso é muito bom, porque eu já estava mostrando que eu era um empreendedor. Dentro do estudo do empreendedorismo, dessa perspectiva do perfil empreendedor, nós hoje sabemos que as pessoas elas já mostram comportamentos empreendedores desde a infância.
já mostram comportamentos empreendedores na sua constituição de personalidade. E isso, ao longo dos anos, pode ser desenvolvido. Tem algumas pessoas que já apresentam mais características empreendedoras desde a infância e tem pessoas que apresentam um pouco menos. Mas aí você pode perguntar, professora, se eu não era que liderava a bagunça, eu estava lá na primeira fila pedindo para todo mundo ficar quietinho porque eu queria estudar. Não tenho toda essa iniciativa, eu posso desenvolver isso também? Com certeza. Pode e deve desenvolver isso. Nós temos no Brasil hoje alguns estudiosos de referência e tem uma teoria que fala do desenvolvimento do empreendedorismo desde as primeiras séries, que é a pedagogia empreendedora. Vamos ver do que se trata? O que é essa pedagogia empreendedora? Então, o Fernando Dornelas é um autor referência. Nós temos várias obras dele na nossa biblioteca digital. Então, eu aconselho, sugiro a você que procure leituras sobre pedagogia empreendedora, sobre o empreendedorismo do Dornelas. E ele fala do ensino de empreendedorismo na educação básica. Ele diz que nós já identificamos essas características empreendedoras nas crianças e podemos potencializar por meio de uma educação voltada para o empreendedorismo, trazendo os primeiros aspectos relacionados a planejamento, relacionados à mobilização de recursos, a educação financeira, que também é um aspecto importante para o empreendedorismo. Então, você pode inserir nessa formação básica da criança aspectos de empreendedorismo. E isso é possível nós fazermos em diferentes cenários do desenvolvimento dessa pessoa. Um exemplo disso é nós estarmos aqui falando de empreendedorismo. Isso é um exemplo de que você vai potencializar o seu conhecimento da área, vai ter acesso a mais ferramentas da área de empreendedorismo e vai conseguir melhorar enquanto empreendedor, melhorar o seu sucesso profissional, melhorar a sua atuação enquanto ente público, privado, enfim, na área que você esteja atuando. Então, ver o empreendedorismo como uma ferramenta é algo muito importante. E quando eu falo isso, eu lembro de um professor meu. Quando eu comecei a graduação, ele olhou para mim e disse assim, Indiara, a graduação, o ensino superior é uma grande caixa de ferramentas. E a cada disciplina que você estudar, guarda uma ferramenta dentro dessa caixa. Porque ao final do curso, se a caixa de ferramentas está cheia ou vazia, é sua responsabilidade. Então, coloque dentro dessa caixa quantas ferramentas você conseguir. Que depois que você se formar, talvez algumas você não use, mas algumas você use toda a sua vida. E essa é a questão do empreendedorismo, ela ser uma ferramenta para você se desenvolver. E para que você comece a explorar melhor esse seu perfil empreendedor, já que agora você sabe que lá no jardim de infância você já estava mostrando ser empreendedor, é importante você conhecer os aspectos relacionados às características do comportamento empreendedor, que nós vamos falar sobre isso agora. Conjunto de características de comportamentos empreendedores. Como eu comentei com você, o empreendedorismo ele é um assunto que interessa ao mundo todo. Então, a Organização das Nações Unidas, pós-Segunda Guerra Mundial, estava muito preocupada em reconstruir o mundo. Porque num cenário de guerra, a gente não tem vitoriosos e perdedores, todo mundo perde. Então, havia necessidade de reconstruir o mundo. E aí ela investiu para desenvolver uma pesquisa para entender quais eram as características que levavam que os empreendedores que tinham empreendimentos de sucesso tinham. Então se estudou aqueles empreendedores para entender o que diferenciava um empreendedor de sucesso, que teve sucesso no seu empreendimento, e aqueles que não tiveram sucesso. E aí eles, desenvolvendo essa pesquisa, eles identificaram as 10 características do comportamento empreendedor e organizaram essas características em 3 grandes conjuntos. O conjunto da realização, que é a iniciativa, o de querer realizar, o de querer fazer. O conjunto do planejamento, que é essencial para qualquer atividade.
Hoje, para você estar aqui comigo, você teve que se organizar, você teve que se planejar. Então, o planejamento é parte integrante do processo empreendedor. E o conjunto poder, que está diretamente relacionado a persuasão, trabalho em equipe, autoconfiança. Então, esses 3 conjuntos agregam essas 10 características empreendedoras. Então, sabendo quais são as características empreendedoras, a gente consegue desenvolver programas educacionais adequados, a gente consegue procurar o nosso próprio desenvolvimento. E aí eu quero dar um spoiler, sabe quando a gente conta o final da história? Convidar você para a nossa aula atividade. Na nossa aula atividade, o que a professora preparou? Uma autoavaliação de perfil empreendedor. Então, agora você vai ter mais conhecimento a respeito de você mesmo. Você vai conseguir, por meio daquele instrumento, que é de um livro da nossa própria biblioteca, você vai conseguir, respondendo aquela autoanálise, conhecer os seus pontos fortes como empreendedor, quais são os seus pontos que não estão assim tão fortes, que precisam ser fortalecidos, e procurar desenvolver uma estratégia para melhorar o seu desempenho enquanto empreendedor. Então, a gente começa olhando para nós, olhando o que eu sou como empreendedor, qual é o meu perfil, quais são as minhas características. Então, se você tem alguma dúvida com relação a quais são os seus pontos fortes como empreendedor e quais são os seus pontos mais frágeis, a autoavaliação é o primeiro ponto. Além disso, essa ferramenta você pode utilizar para conhecer o perfil empreendedor da sua equipe. Você quer fazer um trabalho voltado ao empreendedorismo na sua equipe de trabalho? Essa ferramenta que a professora separou na aula atividade também pode ser utilizada para isso. Olha quantos aspectos interessantes. Então, se você quer se conhecer mais como empreendedor, eu trouxe para você mais uma ferramenta para você fazer isso. Vamos estudar os 10 comportamentos empreendedores para você já ir se familiarizando com as características. Um conjunto realização, ele é constituído pela busca de oportunidades e iniciativa, correr riscos calculados, porque ninguém pula de paraquedas sem ter certeza de que não vai se assim, esborrachar no chão, né? Então, correr sempre um risco pensado, exigência de qualidade, persistência e comprometimento. Compromisso com a qualidade, compromisso com a realização. No conjunto planejamento, busca informações, metas, monitoramento de metas. Então, eu preciso sempre planejar, medir, verificar. E o conjunto poder, que fala de convencimento ou persuasão, rede de contatos, porque ninguém faz nada sozinho. É impossível ser feliz sozinho, já diz o poeta. Então, é impossível realizar algo sozinho. Independência e autoconfiança. Porque para você dar uma ideia lá na empresa onde você trabalha, para você dar uma sugestão para o seu chefe, você vai chegar lá e dar uma sugestão sem pensar na implicação, quanto que vai custar, quantos recursos que precisa? Não, né? Você vai dar uma ideia pautada em planejamento. Então, esses 3 conjuntos de perfil, de características empreendedoras, são o principal conjunto de perfil empreendedor que nós temos. A partir desse conjunto, a gente consegue melhorar os processos empreendedores, a gente consegue recrutar e selecionar pessoas com perfil empreendedor. Isso mesmo. Cada vez mais as empresas têm investido em processos de recrutamento e seleção capazes de identificar perfis empreendedores para contratar pessoas com perfil empreendedor. Mesmo aquelas mais conservadoras já entenderam que eles têm que ter pessoas empreendedoras dentro das empresas, porque senão elas não conseguem lidar com esse cenário de concorrência, com esse cenário de um consumidor que mudou. Você não consome mais como consumia antigamente, você mudou os seus hábitos e as empresas precisam correr atrás disso. E ter profissionais com perfil empreendedor dentro das empresas é o que tem diferenciado essas empresas, é o que tem feito as empresas se destacarem no mercado. E é esse contexto de pessoas empreendedoras e de empresas que buscam pessoas empreendedoras, nós chamamos isso de intraempreendedorismo.
Vamos ver o que é esse intraempreendedorismo? Também conhecido como empreendedorismo interno ou empreendedorismo corporativo, são sinônimos. Intraempreendedorismo, empreendedorismo interno e empreendedorismo corporativo são sinônimos que se referem, né, à ação empreendedora dentro das organizações. Essas ações empreendedoras são praticadas por quem? Pelos colaboradores, criando um ambiente de inovação e criatividade, aumentando as chances de sucesso dessa organização. Quando eu falo sobre intraempreendedorismo, são dois grandes cenários que se apresentam. Primeiro, o das pessoas com perfil empreendedor, que estudaram o seu próprio perfil, que entenderam o seu perfil empreendedor, que buscaram investir no desenvolvimento desse perfil empreendedor. Eu tenho empresas que já foram construídas dentro de um DNA empreendedor, que a gente chama, ou seja, a empresa foi fundada por pessoas com perfil empreendedor e já tem dentro dessa criação da empresa toda essa importância, dão essa importância para o empreendedorismo. Eu sei que você deve estar rindo dos desenhos da professora, tá? Eu sei que você está rindo, dizendo, meu Deus, a professora desenha bem, hein? Mas o importante é chegar à conclusão. Ainda bem que a professora não é professora de design, né? Nem de desenho técnico, senão não ia durar no emprego. Então, empresas com perfil empreendedor, né, criadas por empreendedores, pessoas com perfil empreendedores, e eu tenho empresas mais tradicionais procurando profissionais com perfil empreendedor. E profissionais com perfil empreendedor indo para empresas, mesmo aquelas mais conservadoras. E esse processo é um processo real, é um processo que está acontecendo. Mesmo empresas mais tradicionais têm percebido a importância de contratar pessoas com perfil empreendedor, contratar pessoas com criatividade, com iniciativa. E dentro da área de gestão de carreiras, os profissionais são unânimes em dizer que nós precisamos ter 3 coisas para crescer para ter sucesso profissional e ter sucesso na nossa carreira. O primeiro é o conhecimento, que é isso que a gente está fazendo aqui, ó, trocando conhecimentos. O segundo são as habilidades, que é a nossa capacidade de converter conhecimento em prática. Então, tudo que você aprender no empreendedorismo, você conseguir colocar em prática na sua vida profissional. E o terceiro são as atitudes, que são os comportamentos que mostram que você transformou o conhecimento em habilidade. Então, as atitudes, liderança, capacidade de planejamento, capacidade de convencimento. Então, dentro da área de gestão de carreiras, os profissionais são unânimes em falar da atitude, do comportamento, do conhecimento, da habilidade. Então, dentro desse cenário, nos conhecermos como empreendedores e colocarmos em prática as ferramentas de empreendedorismo vai diferenciar a gente no mercado e vai diferenciar a nossa ação dentro das empresas. E dentro dessas organizações é desenvolvido todo um processo que a gente chama de processo intraempreendedor. Olha essa representação que a professora separou para você, que mostra que dentro de uma empresa que considera o empreendedorismo, nós temos as oportunidades, porque para ter criatividade e inovação, eu tenho que estar aberto ao erro, eu tenho que estar aberto a investir, trazer recursos para que essas pessoas desenvolvam as ideias, ter pessoas com perfil empreendedor, uma liderança que entende a importância da criatividade, a importância do incentivo, a comunicação aberta e muita criatividade. Então, a empresa, ela cria todo um cenário e dentro desse cenário está o processo intraempreendedor, um processo capaz de possibilitar que essa empresa se desenvolva. Então, o empreendedorismo, eu costumo brincar que parece água. Se o empreendedorismo encontrar um buraquinho, ele se infiltra, ele entra e ele começa a operar uma mudança naquela empresa. Então, a essa altura, você deve estar pensando, nossa, então eu posso ter uma nova empresa e ter sucesso, né? Criar um produto inovador, um serviço inovador e ganhar muito dinheiro, ou eu posso atuar dentro de uma empresa e ter sucesso na minha carreira.
Será que o empreendedorismo efetivamente pode contribuir nesses dois cenários? Como é que eu vou saber para qual caminho eu devo seguir? Vamos refletir sobre esses aspectos? Vamos pensar. Será que é melhor conquistar um emprego em uma grande empresa, desempenhando esses comportamentos empreendedores a fim de alcançar um cargo de estratégico? Ou a melhor alternativa seria ter sucesso adotando comportamentos empreendedores, tendo seu próprio empreendimento, sendo chefe de você mesmo? E nesse contexto, a ferramenta empreendedorismo vai ajudar? Já estamos dando a dica aqui falando desses comportamentos empreendedores, da inserção de comportamentos empreendedores tanto no cenário do intraempreendedorismo como do empreendedorismo na perspectiva da abertura de negócios. Então, dentro desses dois conceitos, a ferramenta empreendedorismo, desses dois cenários, a ferramenta do empreendedorismo vai ajudar. Mas como tudo na vida tem seus prós e seus contras. Tem vantagens você ter uma carreira intraempreendedora e tem vantagens você ter o seu próprio empreendimento. E para ajudar você a pensar sobre isso e, de repente, no momento certo, tomar a decisão, eu vou trazer alguns elementos que vão falar do que é você ter uma empresa e do que é você atuar dentro de uma empresa que já existe. Vamos falar sobre as empresas? Você abrir a sua própria empresa, ter o seu próprio empreendimento, possibilita o quê? Primeiro, protagonismo. Você ser o personagem principal. Você é o personagem principal. Possibilidade de ganhar dinheiro. A gente pode listar aqui alguns exemplos de empreendedores famosos e que ganharam muito dinheiro. Como, por exemplo, Steve Jobs. Eu sempre penso sobre ele. Ele começou a fazer a Apple na garagem da casa dos pais dele. E hoje a Apple é uma empresa que não tem fronteira, que está em todos os lugares. Então, isso é ser empreendedor. Mark Zuckerberg, que criou o Facebook na universidade, numa brincadeira. E são reconhecidos internacionalmente. E nunca perderam o perfil empreendedor. O Facebook vive se renovando, ele vive comprando novos produtos, há um incentivo dentro da empresa de inovação e criatividade. O Steve Jobs passou a vida inteira incentivando a criatividade, incentivando a inovação, independência, realização pessoal, benefícios para a sociedade, criar algo novo, explorar oportunidades com a realização de um plano de negócios, sempre fazendo algo acontecer. Esse é o perfil empreendedor. E é isso que eu quero que você pense durante o estudo do empreendedorismo. O que você pode fazer diferente? O que você pode mudar de cenário dentro da sociedade onde você está? Eu tenho certeza que você tem excelentes ideias que estão aí guardadas. A gente vai provocar essas ideias para, de repente, oportunamente, você colocar essa ideia num novo empreendimento ou sugerir uma mudança numa empresa. Dentro das organizações, será que tem benefícios e vantagens você ser intraempreendedor? Vamos ver quais são as vantagens? O intraempreendedorismo, ele permite que a gente utilize as características empreendedoras dentro de empresa de terceiros, criar um ambiente de inovação e criatividade, aumentando de maneira significativa o sucesso dessa empresa. Hoje, empresas que estão se reinventando é que estão fazendo sucesso. Recentemente, eu vi o exemplo de uma empresa que reinventou a maçã do amor. Quando a gente fala de maçã do amor, a gente pensa na maçã com aquele açúcar vermelho em cima. Eles fizeram ela de outras cores, outros formatos, com outra roupagem. Aí perguntaram assim, mas por que vocês reinventaram a maçã? Daí o empreendedor respondeu, porque aquela antiga maçã, ninguém ia querer tirar uma foto e postar no Instagram. Mas essa maçã aqui, todo mundo vai querer fazer uma foto e experimentar. Então, inovar. Então, intraempreender é criar valor e diferencial competitivo, reinventar a maçã do amor.
realizar coisas novas ou fazer antigas de formas diferentes. E a empresa faz, né, tem uma postura de cultura de empreendedorismo, ou seja, cria aquele cenário que a professora falou de processo intraempreendedor. E por que eu não posso reinventar a maçã do amor? Por que eu não posso reinventar velhas receitas? Tem tantas coisas aí que a gente poderia reinventar para atender um novo mercado, para atender uma nova necessidade. E eu gosto desse exemplo da maçã do amor, quando ele fala, porque ninguém ia querer tirar foto daquela maçã do amor e postar no Instagram. Mas a minha maçã do amor diferente, eles querem postar uma foto. Eu acho que isso combina tanto com o século XXI, com as redes sociais. Tenho certeza que você concorda comigo. E falando em você, eu tenho uma pergunta para te fazer. Olha a pergunta que eu separei. Qual que é o seu sonho? Quero saber de você. Mande aqui pra gente o seu sonho, o seu projeto de vida, o que você quer realizar. Eu estou esperando, ó, vou deixar rodar 1 minuto ali para você responder. É rapidinho. E eu já volto para comentar sobre o seu sonho. Só rapidinho. Vou e volto. Muito obrigado por estarem participando conosco. Eu sei que vocês mandaram coisas aqui, comentários, que vocês estão conectados comigo. Eu só vou pedir para eles aumentarem um pouco a letra aqui, porque a professora já, depois de uma certa idade, a professora já vai ficando um pouco ceguetinha, sabe? A gente já não consegue enxergar com a mesma competência de antes, né? Não vamos revelar a idade, não pode revelar a idade aqui, não. Realizar sonhos, fazer as coisas acontecerem, é tão bom. E a disciplina de empreendedorismo, eu gosto tanto dessa disciplina, porque ela vem nessa temática, nessa tônica de fazer você realizar os seus sonhos, ajudar a realizar o seu sonho. Vamos ver aqui. Eu tenho do Ceará. O sonho é ser uma referência profissional onde estiver. Excelente, isso é um ótimo objetivo de vida. Santa Catarina, os alunos de Chapecó,
Beijo para Chapecó, do lado ali da cidade onde meus pais moram, em Erechim, no Rio Grande do Sul, ali do ladinho. Chapecó é maravilhoso, conheço essa cidade. Maioria respondeu que o sonho deles é concluir o ensino superior. Tenho certeza que vocês vão fazer a diferença. Ó, já estão fazendo a diferença aqui comigo. Lá da Bahia, ser empreendedora, a aluna Michele de Salvador, na Bahia, outro lugar lindo, maravilhoso. Um grande beijo para vocês. Quer ser uma empreendedora. Então, olha, aqui estão as ferramentas. Nós estamos começando a desenvolver esse trabalho de você caminhar para aprimorar o seu perfil empreendedor. Porque eu já posso dizer que você tem perfil empreendedor, porque você está aqui comigo, está aqui estudando empreendedorismo, está aqui usando o seu tempo para estar junto comigo, com toda a equipe, para aprender um pouco mais, para compartilhar as experiências. Continuem participando conosco. Continua mandando sua pergunta. Quero mais perguntas da Bahia, de Santa Catarina. Continuem mandando Ceará. Mande perguntas. Eu quero saber de você. O que você quer saber sobre o empreendedorismo? Qual é a sua demanda? A demanda da sua cidade, a demanda da sua atividade profissional? Se você não me contar, como é que eu vou saber? Então eu preciso que você me conte, mande para mim, mande para nós. Nós estamos aqui esperando, esperando acontecer esse conteúdo. Mais para frente a gente vai fazer uma atividade também bem legal, que eu espero a participação de todo mundo. Eu quero sentir você perto de mim. Você que tem o sonho de ser um empreendedor e de se melhorar como empreendedor, o contexto do estudo do empreendedorismo ele é muito bem organizado, ou seja, nós temos um caminho a percorrer que vai levar você ao seu objetivo. E aí, esse caminho nós chamamos de processo empreendedor. Vamos ver como se dá esse processo e como ele é constituído? Então, primeiro precisamos entender que o empreendedorismo é um caminho, só que não é qualquer caminho. É um caminho sistematizado, um caminho organizado, um caminho que tem todo um contexto e que vai levar você ao seu objetivo, seja de ser presidente de uma grande empresa, seja de ter a sua própria empresa lá na sua casa, você e o seu companheiro. Então, o empreendedorismo vai te levar por esse caminho. Então, para você ter o seu empreendimento, você começa pela concepção desse empreendimento, você passa pelo planejamento dessas atividades, porque sem planejamento não tem como eu chegar a lugar algum. E executar esse planejamento de uma maneira adequada, de uma maneira efetiva. Então, se eu pegar como referência os alunos lá do curso do Polo de Palmas, que sonham em contribuir para a sociedade com o trabalho e conhecimento, né? Com sabedoria, lá o aluno Matheus. O aluno Matheus lá de Salvador, na Bahia, que quer alcançar a sabedoria, os alunos do Polo de Palmas, que querem se diferenciar. Como é que esse processo empreendedor vai ajudar vocês? Vai ajudar o Matheus, vai ajudar o pessoal lá de Itumbiara a realizar os seus objetivos? Então, para isso, nós temos um caminho seguro dentro do empreendedorismo, que inicia por eu ter uma boa ideia, pela verificação se essa ideia ela é viável, porque muitas vezes nós temos boas ideias, mas que não são viáveis, porque eu não tenho recurso técnico, porque eu não tenho parcerias para me ajudar, porque eu não tenho recurso financeiro, porque eu não tenho colaboradores. Então, quando a gente tem um sonho, um objetivo, é preciso eu verificar se esse sonho é válido ou não, se esse sonho é possível de ser realizado ou não. Então, para isso, a gente organiza esse conhecimento dentro de uma sequência de atividades. Olha essa outra construção que a professora trouxe para você, que é o processo empreendedor de tornar uma ideia
em uma oportunidade de empreendimento, de trazer algo novo, algo diferente. Então, ter uma boa ideia, verificar se essa ideia ela é viável pelo desenvolvimento do modelo de negócios e do plano de negócios, que nós vamos aprender ao longo do estudo do empreendedorismo, considerando a sempre verificação da ideia. Então, desenvolver um modelo de negócios, desenvolver um plano de negócios, valida ideias tanto em empresas novas quanto em empresas que já existem. Então, eu preciso validar ideias tanto no intraempreendedorismo como no empreendedorismo dentro das empresas. Tanto um novo empreendimento como empreendimentos que já existem. Captar recurso. Ninguém vai investir numa ideia que não seja viável. Então, você vai conseguir recursos para a sua ideia e gerenciamento desse planejamento quando ele se torna uma realidade. Então, é sempre muito importante que nós façamos esse percurso. E durante todo o estudo dessa disciplina de empreendedorismo, nós vamos conhecer esses passos. Hoje a gente começa pelo panorama do empreendedorismo, pelo que é empreendedorismo e quais são os seus principais conceitos. Depois a gente vai aprender a ter uma ideia. Como ter uma ideia? A partir das oportunidades empreendedoras. Depois a gente vai aprender a propor uma ideia por meio de um plano de negócios. E por último, a gente vai aprender a gerenciar essa ideia e concluir esse planejamento. Então, esses passos do processo empreendedor, nós vamos ver aqui. A cada encontro, nós vamos dar um passo mais à frente para completarmos esse ciclo de processo empreendedor. E para inspirar você do Polo de Uberaba, que quer ter mais dicas de empreendedorismo, eu vou falar para você sobre uma nova tendência de consumo que vem ao encontro desse novo cenário de consumidores e quem sabe desse conceito que eu vou apresentar você não tira uma boa ideia para realizar o seu sonho. Vamos ver o que a professora preparou para nós? Você já ouviu falar de economia compartilhada? Pensa comigo. Se você nunca ouviu falar, talvez não com esse nome, mas eu me atrevo a afirmar que com certeza você já usou algum serviço de economia compartilhada, mas não sabe. E eu vou mostrar para vocês alguns exemplos de economia compartilhada. O primeiro exemplo é um exemplo que eu gosto muito. Imagina que você está chegando, para uma entrevista de trabalho, você foi de metrô. Ou você está indo de ônibus, e aí você chega lá na estação do metrô e começa aquela chuva torrencial. E você não tem guarda-chuva. E você não pode chegar molhado no seu compromisso. E aí o que você faz? Teve uma empresa que criou uma máquina para aluguel de guarda-chuvas. Você chega lá na estação, você baixa o aplicativo no seu telefone celular, você contrata o aluguel do guarda-chuva, gera um QR Code que você usa para liberar a máquina que te dá o guarda-chuva. O guarda-chuva tem duas opções, você usa e devolve, ou você compra o guarda-chuva. Mas daí você pode dizer, mas professora, guarda-chuva é uma coisa tão baratinha, né? Por que eu vou alugar um guarda-chuva se é uma coisa tão barata? E aí eu digo para você, quantos guarda-chuvas você já perdeu? Quanto guarda-chuva você já jogou no lixo? Que tem uns guarda-chuva que são baratinhos, né? Mas quando você vê, você ficou sem guarda-chuva, né? O vento levou. Então, você alugar um guarda-chuva tem várias vantagens, porque você pega um guarda-chuva com um valor maior, mais estruturado, e você vai pagar mais barato para usar. Porque mais importante do que ter um guarda-chuva é não se molhar. É se proteger da chuva. E esse é o princípio da economia compartilhada, que mais importante do que você ter o bem é você usar esse bem. Aí você devolve o guarda-chuva e outra pessoa vai usar esse guarda-chuva. Além do mais, tem um impacto ambiental, porque você diminui o número de lixo produzido por guarda-chuvas no mundo. No Brasil, que é um país continental com tanta gente jogando guarda-chuva fora. Já pensou quanto lixo? Quanto lixo você já constituiu? Então, eu gosto desse exemplo do guarda-chuva, porque ele mostra o que é economia compartilhada. É você poder se proteger da chuva e você não precisa ter o guarda-chuva.
Tem um outro exemplo que eu acho super legal, que é aluguel de mala. Ai, professora, quem é que vai alugar uma mala? Claro, você chegou no aeroporto, a mala quebrou. Ou você chegou lá no destino, a mala está quebrada. Você aluga a mala, usa a mala para a viagem, depois devolve. Você não vai fazer uma viagem com uma mala gigante, aquelas malas grandes toda hora. E aí você não tem espaço no seu apartamento para guardar a mala. Eu moro num apartamento pequeno, não tem espaço para guardar a mala. Vamos alugar a mala. Então isso é economia compartilhada, é você poder usar o bem, mas você não precisa comprar. Vamos entrar um pouco mais no conceito de economia compartilhada para você se inspirar. Nasceu nos Estados Unidos na década de 90 e é uma nova tendência essa economia compartilhada, porque surge como uma alternativa para satisfazer as necessidades que antes somente empresas eram capazes de satisfazer. E aí eu comentei que você já utilizou algum serviço de economia compartilhada. O que eu estou me referindo? A Uber. Você já usou Uber? Economia compartilhada. Eu posso ser motorista de Uber. Outros exemplos, Airbnb, que possibilita você alugar seu apartamento. É uma plataforma que possibilita o aluguel de apartamentos no mundo todo. É famoso no mundo todo. Então, cada vez mais as pessoas têm usufruído dos bens sem ter esse bem. Mas daí você diz, mas professora, antigamente a gente já podia alugar o apartamento, mas era por uma imobiliária. Hoje eu posso alugar direto com o proprietário. Vamos ver mais exemplos de economia compartilhada que tem crescido bastante. Então, os consumidores eles passaram a ter acesso aos produtos e pagar pela experiência de utilizar temporariamente ao invés de adquirir esse produto. E aí eu trouxe essa startup que se chama Tem Açúcar. A Tem Açúcar é uma plataforma bem interessante, que ela une pessoas que querem alugar alguma coisa para pessoa que precisa de aluguel. É como a furadeira. Eu não preciso da furadeira, eu preciso do buraco na parede. É ou não é? O que a gente precisa? A gente precisa do ferro de passar roupa ou da roupa passada? Da roupa passada. Então, isso é economia compartilhada. Você está lá, tem o ferro que você pode alugar, a furadeira que você pode alugar, tantos equipamentos, liquidificador, batedeira. Eu alugo, uso, depois devolvo, porque eu não tenho espaço para ficar usando isso toda hora. Então, quando você compartilha, tem empresas que estão compartilhando bicicletas para você se movimentar ao longo dos percursos, patinete, tem várias iniciativas que compartilham as coisas. Olha esse outro exemplo de economia compartilhada, o Enjoei. O Enjoei é um brechó online. Se você tem aí uma roupa que você não usa mais, um sapato, uma camisa que não te serve e você está precisando de dinheiro, por que você não vende no Enjoei? Tira foto, manda para eles, eles divulgam as suas roupas, você coloca com frete pago pelo cliente, a pessoa que comprou vai pagar o preço, um percentual vai ficar para o Enjoei, você vai receber o valor e ela vai pagar o frete. Aí você só despacha no correio e manda. Então, ó, uma dica, se você está precisando de um dinheiro a curto prazo e tem uma roupa sobrando, um sapato, você vende no Enjoei. E isso também vai ter impacto social. Por quê? Porque você vai não está poluindo o meio ambiente, você não vai estar jogando coisas fora, você pode doar também as roupas que você não usa mais, mas você pode também ganhar um dinheiro com elas, porque o que você não quer, outra pessoa pode querer. Então, são várias ideias para te inspirar e também para te ajudar a ter impacto ambiental, ajudar a proteger o meio ambiente e também entrar no cenário do empreendedorismo social, que é outro aspecto importante do empreendedorismo. Vamos descobrir o que é esse empreendedorismo social? Então, o empreendedor social, ele está preocupado com o meio ambiente, ele está preocupado com a sociedade, ele olha para o entorno de onde ele vive e ele se pergunta, o que eu posso fazer para melhorar essa desigualdade, para ajudar os cachorrinhos que são maltratados na rua, cachorrinhos, gatinhos, pássaros, o que eu posso fazer para reconstruir a fauna, a flora. E a gente vê iniciativas tão bacanas que são desse processo no qual o empreendedor ele estabelece como meta a articulação das ideias que vão ao encontro de oportunidades econômicas.
Assim, ele mobiliza recursos materiais para produzir bens e para prestar serviços que reduzam um problema de ordem social ou ambiental sem o interesse de gerar riqueza pessoal. O empreendedor social, ele está mais preocupado com o problema do que com ganhar dinheiro, com notoriedade. Ele quer deixar um legado, ele quer fazer a diferença. Então, ele olha para a sociedade dele e com certeza pensa o que ele pode fazer para ajudar. E eu tenho um encantamento muito grande pelo empreendedorismo social, porque pensar em pessoas que abrem mão do egoísmo, e num mundo onde a gente vê tantas pessoas egoístas, e eles tiram o tempo deles para ajudar o outro, é o que me faz gostar tanto do empreendedorismo. A certeza de que eu tenho pessoas que estão fazendo a diferença, que estão cuidando de crianças abandonadas, de animais que sofrem, que estão reconstruindo florestas, que não colocam o ganho acima das vidas. E a gente já viu aqui no Brasil situações onde a ganância se sobrepôs à própria segurança das pessoas. E tivemos perdas de vidas preciosas de animais, de pessoas, de plantas, quando a ganância fala mais alto. Então, o empreendedorismo social é algo muito importante que a gente incentive pessoas com perfil empreendedor, criação de empresas novas e inovadoras e também empresas com impacto ambiental, impacto social. Vamos nos aprofundar. Vem comigo que eu tenho pontos muito importantes sobre o empreendedor social para te falar. Há um tipo de empreendedor que a gente chama de social, que ao praticar o bem, ele acaba se realizando, tanto na vida pessoal como profissional. O perfil desse empreendedor aponta para uma ética moral forte, uma ética pessoal. Ele crê na capacidade que cada ser humano tem de ser um adicionador de mudança positiva. Ele sente alegria em aliar as suas ações cotidianas com o seu sistema de valores. Então, o empreendedor social, ele entende e sabe a importância que ele tem dentro daquele contexto social, dentro daquela sociedade. E o empreendedor social, ele tem o mesmo perfil que o empreendedor corporativo, que o empreendedor que abre uma nova empresa. É o mesmo perfil, as mesmas características. No entanto, o seu maior objetivo do empreendimento não é gerar o lucro, mas sim um benefício para a sociedade ou para o meio ambiente. Porque quando eu falo que ele tem o mesmo perfil, para que você entenda e consiga diferenciar com clareza o que é o empreendedorismo tradicional, de abrir uma empresa, e o empreendedorismo social, tem um exemplo que eu gosto muito. É uma empresa que desenvolve plataformas educacionais. Ele vende para escolas de ensino básico e ensino médio. É uma plataforma adaptativa, de ensino adaptativo. O que é isso? Ele mapeia as dificuldades dos alunos e potencializa as fragilidades. Ou seja, a plataforma analisa o meu desempenho nas diferentes disciplinas e se ele perceber que eu tenho mais dificuldade em matemática, ele me dá mais exercícios na área de matemática. Se é na física, se é na língua portuguesa, na língua portuguesa. Então, isso a gente chama de ensino adaptativo, que é a plataforma se adaptar às nossas fragilidades e potencialidades. E essa empresa, ela vende essas plataformas para escolas particulares. Então, ela vende esse produto. A cada produto que ela vende para uma escola particular, ela doa o mesmo produto para uma escola pública. Isso é empreendedorismo social. Por quê? Ele poderia ter parado aqui, vendido para uma escola particular e ficado com lucro? Sim ou não? Sim. Mas quando ele abre mão dessa parte desse lucro para doar o mesmo produto para uma escola pública, o que ele está fazendo? Impacto social. Fazendo com que crianças tenham o mesmo nível de ensino. O que essas crianças do particular vão ter de recurso, essas do público também vão ter.
Então, quando você ficar em dúvida do que é empreendedorismo social, lembra desse exemplo de um empreendimento que poderia ser só para gerar lucro, mas não é. É para gerar impacto social também. E, além disso, eu tenho vários exemplos que eu quero compartilhar com você de empreendedorismo social que eu gosto muito. Vamos ver alguns exemplos de empreendedorismo social para que você se aprofunde nesse conhecimento e amplie a sua visão? Eu trouxe um exemplo aqui de uma empresa de energia voltado para a agroindústria, para o agronegócios. Por quê? Porque o Brasil é um país notoriamente, muito conhecido internacionalmente, pelas potencialidades que ele tem na área do agronegócios. Então, dentro desse cenário, essa empresa, que é uma empresa 100% brasileira, que é a Geoenergética, eles inventaram, eles desenvolveram um processo biotecnológico inovador para produzirem biogás a partir de rejeitos da agroindústria. Então, a partir dos rejeitos da agroindústria, eles produzem energia. Então, é uma empresa que busca soluções sustentáveis e trabalhar esses rejeitos da agroindústria, porque a gente sabe que a agroindústria, ela é grande no Brasil, mas tem impactos ambientais. Então, empresas preocupadas em gerar energia a partir de rejeitos e reaproveitar é muito importante, porque o Brasil tem muito agronegócio, logo essas empresas ganham importância. Tem outros exemplos que eu gosto muito, eu trago só os exemplos que eu gosto. E esse é um exemplo que eu gosto muito, que é o Livox. Livox significa liberdade em voz alta. É um aplicativo de comunicação alternativa, desenvolvido para o aprendizado e comunicação de pessoas com deficiência ou dificuldades de aprendizado. Tá vendo essa menina aqui, ó, do ladinho? Ela é a Clara. Foi por causa da Clara que foi desenvolvido o Livox. E por que eu gosto desse exemplo também? Porque ele nasce de uma situação que poderia ter tido um desdobramento diferente. A Clara nasceu com paralisia cerebral. Logo, ela não conseguia se comunicar. Mas não é porque ela não se comunica que ela não tem capacidade cognitiva. E aí, aquela família naquela situação, porque quem tem filho sabe, quem tem criança sabe o quanto a gente espera os primeiros passos, o quanto a gente espera as primeiras palavras, o quanto a gente se impressiona com o desenvolvimento daquele serzinho que está virando, que se desenvolvendo e se modificando. E esses pais tinham uma criança que tinha limitações. E aí, daquela situação que poderia ser vista assim, ai, nossa, que sofrimento, nossa, que coisa ruim. E o pai da Clara não se conformou com aquela situação. O pai da Clara arregaçou as mangas e desenvolveu um aplicativo para a Clara se comunicar. E hoje esse aplicativo que ele desenvolveu para a Clara ajuda outras crianças a aprenderem, ajuda outras pessoas a se desenvolverem. É um aplicativo que a criança clica nas imagens, você está com fome, sim ou não, quer comer banana, clica na banana, quer comer maçã, clica na maçã. Então é um aplicativo que possibilita a comunicação, que possibilita desenvolvimento cognitivo, e ele é desenvolvido e vendido para escolas especializadas a preços adequados. Essa empresa tem investimento de fundos de empreendedorismo social, isso é outra coisa importante. Existem fundos que financiam só empreendimentos de impacto, que tem impacto social e ambiental, e ajuda a dar voz a Claras, a João, a Marcelo, a Franciscos, e faz tanta diferença na vida das famílias. E a Clara é uma criança feliz, a Clara é uma criança que se desenvolve, que interage, que se comunica como toda a criança tem que ser. Então, olha que interessante esse exemplo. Se você quer conhecer mais sobre o Livox, e eu recomendo, se você quer conhecer mais sobre empreendedorismo social, coloca lá no site de pesquisa Livox ou naquele site de vídeos e assista mais reportagens sobre o Livox. Veja como ele foi desenvolvido, veja como a gente pode fazer a diferença no planeta, como uma situação que era triste para aquela família foi transformada em algo que ajuda tantas outras pessoas.
Veja como é importante a gente arregaçar as mangas e não se conformar com o que a gente vê de errado. Se você vê alguma coisa errada na sua cidade, você pode ser agente de mudança. Você deve ser um agente de mudança. Eu acredito tanto nisso, acredito tanto nos meus alunos que vão fazer diferença na sociedade. Então, fica a dica, Livox, premiado, vale a pena conhecer a história da Clara. Prepara o lenço, tá? Prepara o lenço, porque eu, cada vez que assisto, cada vez que eu vejo uma reportagem sobre essa história, eu me emociono. Então, prepara o lencinho e assista mais coisas sobre o Livox. Consulte as plataformas que a gente mostrou aqui, que também você vai conhecer mais a respeito do empreendedorismo. Tem muita coisa interessante para a gente compartilhar. E agora eu quero convidar você para fazer uma atividade comigo. Vamos brincar? Vamos interagir? Vamos fazer um jogo? Nós vamos dividir em 2 momentos, tá? Primeiro eu vou te ensinar a jogar. E depois a gente vai fazer um jogo da disciplina mesmo, tá? O primeiro vai ser só para a gente aquecer. E depois vai estar valendo conteúdo, ok? Então eu vou te mostrar a ferramenta, eu vou te mostrar como joga o jogo. E depois eu vou dizer que está valendo de verdade, ok? Vamos aprender a jogar? O jogo que a gente vai jogar se chama Kahoot, tá? Você pode jogar o Kahoot no seu celular digitando lá no browser Kahoot, que é esse aqui, ó, Kahoot.it, ou você pode jogar no seu celular, tá? Que vai aparecer desse jeitinho aqui que a professora vai mostrar aqui na tela. Aqui você vai ver o seu celular, lá na tela do seu celular vai aparecer exatamente do jeito que tá aqui. E eu vou clicar aqui no clássico e eu vou liberar um número de PIN, que é o número que vai te habilitar a jogar comigo. Então, você pega esse número aqui e digita aqui, ó. Então, vamos colocar aqui 60, 3, 2, 3. Vamos dar o Enter. Aí vai pedir meu nome. Não usa apelido, tá? Coloca o nome e o estado, por favor, porque daí eu vou saber da onde você está falando comigo. Aí, quando eu boto o meu nome, eu apareço aqui na tela. Então, eu vou ver aqui no estúdio, ó, vocês já estão aparecendo aqui comigo, ó. Gilson da Bahia, o Polo de Fortaleza, o Elber, a Marcela, a Sabrina de Santa Catarina, Porto Velho, beijos, José de Ceará, Ângel, Jennifer, Polo, João de Londrina, Michele da Bahia. Vamos startar o jogo para a gente aprender a jogar junto? Calma, gente, isso é só o teste. Depois a gente vai jogar de novo. Se não conseguiu entrar... Ó, o nome da disciplina. Qual seria o nome da disciplina? No seu celular aparecem essas formas que correspondem à resposta. Ganha mais ponto quem responder certo e rápido. Então, é um jogo de velocidade e acerto. E você tem 30 segundos para me responder. Então, qual é o nome da disciplina? É biologia? É administração? É matemática? Ou é empreendedorismo? Qual será o nome dessa disciplina? Quem sabe o nome dessa disciplina? 3, 2, 1. Aí eu vou conseguir ver quem acertou e quem está em primeiro lugar. A Luciana de Itabera, não sei se eu pronunciei correta, a Ana, o Polo de Fortaleza, Gilson e Sabrina. Então, aqui com melhor pontuação. Vamos à próxima pergunta. Qual é o nome da professora? Quem acertar o nome da professora ganha pontinhos no meu coração, tá? Estou na expectativa aqui se você guardou meu nome. Será que me chamo Maria? Será que me chamo Fernanda? Será que me chamo Joyce? Será que me chamo Indiara? Como seria o nome da professora? Aí você vem aqui no seu celular e você joga. Como será? 3, 2, 1. Vamos ver. Polo de Fortaleza está em primeiro lugar, parabéns. Danúbia, do Rio de Janeiro, depois Porto Velho de novo e Apolo na sequência. Vamos à última pergunta do teste. Qual que é o ano que a gente está? Seria 2017? Seria 2018? Seria 2019 ou 2020? Mande sua resposta. Vamos ver quem vai ganhar o teste.
Para ganhar o teste, aquele que acertou o nome da professora, tenho quase certeza. 3, 2, 1. Vamos ver quem ficou campeão? Danúbia, do Rio de Janeiro, ficou em primeiro lugar. E em segundo lugar, o Polo de Fortaleza. Gente, meus parabéns para o Polo de Fortaleza, para Danúbia, do Rio de Janeiro. O jogo é basicamente isso, é uma resposta correta, o mais rápido que você puder. Então, essa é a dinâmica do jogo. Nós vamos fazer aqui vários quiz da disciplina em diferentes momentos, mas eu já vi que você já entendeu o espírito do jogo, já entendeu a brincadeira. Viu que eu vejo todos os nomes? Eu adoro ver vocês aqui participando comigo. Vamos fazer o jogo da disciplina efetivamente? Vamos jogar o que a disciplina pede? Agora eu quero ver os conteúdos da disciplina, se você captou os nossos conteúdos. Vamos ao jogo principal? Então vamos começar aqui o panorama do empreendedorismo. Vou esperar gerar o PIN. Já vai aparecer, pessoal. O PIN do jogo oficial é 265177. Vamos entrar na sala? Quem que vai entrar na sala comigo? Ó, o pessoal entrando aqui. Luciane, Ezequiel, Paulo de Chapecó, Henrique, Marcela, Ivânia, Elber, Ivânia, Janer, Zanon, muitos polos entrando, Vinícius de Minas Gerais, Wagner, Caio de Roraima, Luciana de Taberaba, Rodrigo de Tumbiara, Caio de Roraima, Dorival, Rodrigo, Elisiane, nossa gente, olha quanto povo bonito na minha aula, Kátia, Josiane, Elisane, Danúbia, a nossa Danúbia aí, vamos ver como é que vai ser o desempenho da Danúbia, Regiane, Elisiane, Kátia, Ayla, Nívia, todo mundo pronto? Gente, vou startar o jogo. Vamos jogar junto? Tá todo mundo preparado? O PIN vai continuar aparecendo, tá, pessoal? Para quem quiser continuar entrando no nosso jogo. A Rafaela. Vamos startar o jogo do panorama do empreendedorismo. Questão número 1. Empreender é... O que é empreender? Tomar uma decisão de fazer algo de alguma maneira. O que é empreender? Eu posso dizer que é tomar uma decisão. É só o que eu posso dizer. 10, 9, 8, 7. Vamos, gente, vamos responder. Está acabando o tempo. 1, 0. Vamos ver quem está na frente. A Sila está na frente, não sei qual que é o polo, qual é o estado. Ângel em segundo, a Danúbia, Denise e o Weber. Quantos são os comportamentos empreendedores identificados pela ONU? Quantos são? São 5? São 10? São 12? Quantos será que são os comportamentos? São 5? São 30 segundos para você responder. 9, 8, 7, 6. Vamos lá, gente. Vamos ver. Denise está em primeiro lugar no nosso jogo. Depois a Danúbia, depois o Ângel, ou a Ângel, não sei, Paulo e Márcio Henrique. Estão aqui como os nossos maiores pontuadores. E a nossa última pergunta do quiz: quais são os conjuntos de comportamentos empreendedores? Eu posso contar que são 3.
3 conjuntos de comportamentos empreendedores, mas quais será que são? Tananã. Vamos lá, pessoal. 9, 8, 7, 6, 5. Olha essa contagem regressiva, professora, dá uma agonia. 1. E agora é o grande momento que nós vamos ver quem que ganhou o jogo. A Denise ganhou o jogo. Eu acho que é do Polo VW. Depois me manda aqui, por favor, o que significa esse... Eu acredito que seja o polo de algum lugar. Denise, primeiro lugar. Danúbia, do Rio de Janeiro. Palminhas para Danúbia. E em terceiro lugar, o Márcio, da Bahia. Olha quanta gente bonita participando conosco. Meus parabéns, um grande beijo para esses meus lindos alunos, para Denise, para Danúbia, para o Márcio e para todos os alunos que entraram aqui no quiz comigo. Fico muito feliz com a participação de vocês. Eu sei que tem algumas perguntas para eu responder também. Vou pedir para o pessoal disponibilizar aqui para eu ver as perguntas que vocês mandaram. Então, esse quiz é legal para você verificar o que você ficou de dificuldade. São 10 comportamentos empreendedores, são 3 conjuntos de comportamentos empreendedores. E empreender é tomar uma decisão de fazer algo, né, de executar uma tarefa laboriosa. E quantos outros conteúdos eu poderia ter perguntado? O que é empreendedorismo social, que é aquele que tem um impacto social ambiental? O que é intraempreendedorismo, que é o empreendedorismo dentro das empresas? Então, é interessante para a gente medir o nosso conhecimento. E é legal para eu conhecer você um pouco mais, para eu poder sentir que você está comigo, que você está perto de mim, ver a sua opinião. O pessoal lá da Bahia, se eu não me engano, me pediu algumas dicas de filme. Professor, indique livros e filmes para autoestudo. Na nossa biblioteca, a gente tem vários livros. Tem um livro do Dornelas, se eu não me engano, que se chama Dando Asas ao Empreendedorismo. Fantástico, ótimo. Filmes sobre empreendedorismo. Tem um filme que se chama Disney antes do Wall, que conta a história do Walt Disney. Como ele criou a Walt Disney, como ele criou o Mickey Mouse. É uma história bem legal, um filme bem bonito. Tem um outro filme que fala sobre empreendedorismo, a Rede, o filme do Facebook, que retrata a criação do Facebook. Também é um filme que mostra um retrato do novo comportamento do consumidor, e também ele mostra como foi concebida a ideia do Facebook. Também é um filme bem interessante, bem legal de ser visto. Então, a gente pode sugerir vários cenários, mas eu também quero sugerir que você procure lá no YouTube vídeos sobre empreendedorismo social, veja mais coisas sobre o Livox, sobre outras iniciativas de empreendedorismo. Tem um programa que se chama O Melhor do Brasil São os Brasileiros. É um programa novo na Globo News. Eu não sei se está disponível em qual plataforma. Mas é uma iniciativa tão bacana. Eu estava até hoje de manhã, quando eu liguei a TV, eu vi esse programa e ele mostrou o caso de um senhor que há 30 anos atrás ele fez uma usina de eletricidade na casa dele. Ele fez uma represa e ele mesmo construiu um sistema para produzir eletricidade. Então, há 30 anos atrás, 40 anos atrás, ele construiu uma usina de eletricidade sustentável. E a casa dele é autônoma em eletricidade. A casa dele tinha eletricidade antes mesmo da eletricidade chegar na região dele. Um senhor, e as pessoas vão visitar ele para ver o que ele criou. E como ele criou ali manualmente. Aí tem casos como a médica que desenvolveu o iogurte para pessoas que estão passando por tratamento de câncer. Recebi uma pergunta que o empreendedorismo é característico das pessoas ou pode ser desenvolvido? Os dois cenários. Existem características de personalidade que a gente identifica nas pessoas, como capacidade de liderança, capacidade de planejamento, que já vem com a pessoa de infância.
E existem características que podem ser desenvolvidas ao longo da vida. Então, a gente desenvolve treinamento para potencializar características que você tenha e acrescentar outras características. Então, sim, a gente pode desenvolver empreendedores de uma maneira formal. Eu sei que são muitas perguntas, esse é só o nosso primeiro encontro, mas já está deixando saudade, a gente já está na expectativa do próximo. E eu quero convidar mais uma vez você para fazer a nossa atividade, faça a autoavaliação, conheça seu perfil empreendedor. Eu quero agradecer muito a sua participação. Quero agradecer muito, receba meu abraço carinhoso, o meu muito obrigado. Eu espero você aqui em todos os nossos encontros, ansiosamente. Quero me despedir de você carinhosamente, deixando meu abraço, o meu muito obrigado e até a próxima.